Olá pessoal, hoje a gente começa o novo conteúdo da disciplina de Programação 1, Álgebra Booleana. Mas antes, uma pequena pausa para conhecer um pouco mais sobre o Processing. Eu vou apresentar para vocês dois recursos que o Processing disponibiliza, que vai abrir um leque de oportunidades para a gente conhecer essa ferramenta que é tão rica, né, que é tão interessante para desenvolver aplicações multimídia. São as funções Setup e Draw. Certo? A função setup é usada para configurar a aplicação, tipo tamanho de tela, a cor de background, o estilo da linha, a largura da linha. Então, várias configurações que você precisa ser chamadas, pelo menos uma única vez, você coloca dentro do setup. E uma outra função também que o Processing disponibiliza é o Draw, que é usado para desenho e animação. Certo? Então, vamos aqui abrir aqui o Processing. Certo? Eu vou mostrar como é que é a estrutura do setup. Ele precisa ser escrito desta forma, com esse nome void aqui na frente, que depois na aula de funções, no conteúdo de funções eu vou explicar o que significa esse void. Você tem que colocar esse setup com os parênteses e as chaves. Porque isso é uma especificação de uma função que já é usada pelo Processing, certo? E aqui dentro eu coloco, por exemplo, a função size, né, que você já conhece, 400 ou 400, e ele vai configurar minha tela para ficar com o tamanho 400 por 400. Bom, aqui eu quero desenhar um retângulo dentro da minha função. Então eu posso também chamar aqui dentro, eu vou tirar a borda no stroke e vou chamar um rect na posição 100, largura 100 e 100. Só para ficar centralizado, eu vou colocar 300 por 300. Pronto, agora então eu desenho um retângulo certo dentro do meu setup. Antes a gente não utilizava setup nem draw. Por que agora a gente precisa utilizar? Eu já explico. Na verdade a gente vai aprender um pouco na aula de hoje sobre isso, mas antes, se eu utilizar a função do setup, certo? E se eu colocar qualquer outra instrução fora das funções de setup e draw, o Processing não vai aceitar mais. Antes, eu poderia, como eu estava, não usava o setup, essa mesma aplicação funciona desta forma aqui, né? Mas agora, utilizando um modo com a função setup e draw, se eu colocar qualquer instrução fora dessas funções, não funciona mais. O Processing dá o seguinte erro: parece que você está misturando modo ativo e modo estático. Anteriormente, a gente está utilizando o modo estático. O modo estático é perfeito para quem está aprendendo a programar, porque eu coloco todas as instruções e sem me preocupar com funções, sem me preocupar com setup, nem draw, nada. Eu boto como se fosse uma forma sequencial, é uma forma sequencial de instruções e eu tenho um resultado final que eu quero, colocando uma instrução atrás da outra. Perfeito. Eu estou querendo apresentar para vocês o setup e o draw porque eu quero tornar nossas aplicações um pouco mais interativas, mais ricas, mais dinâmicas. E o setup e o draw vai me ajudar nesse sentido. Bom, esse aqui é o código que eu desenhei aqui, foi um elipse, no exercício eu desenhei um quadrado, mas tanto faz. Novamente, se eu usar o setup e draw, as instruções devem vir dentro das funções. Bom, a outra função é o draw. Certo? Então agora eu vou chamar também a minha outra função. Basicamente são essas duas funções principais que o Processing disponibiliza, são muito importantes, que a gente vai utilizar bastante durante a disciplina. Eu vou colocar essa função de draw, ou de desenho do retângulo, que agora eu vou utilizar uma elipse, certo? Dentro dessa função draw, pelo próprio nome diz, é desenho, certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero desenhar uma elipse, certo? Na posição do mouse. Posição do mouse, como é que eu consigo recuperar, como é que eu consigo ter acesso onde o mouse está na minha aplicação? O Processing ajuda bastante esta função, essa finalidade, essa soluciona para mim muito fácil esse problema, disponibilizando duas variáveis
chama mouse X, mouse Y. Percebam que as variáveis elas ficam com a corzinha rosa, né? Que quer dizer que são variáveis do sistema, que o PROS disponibiliza para você. Então, desta forma, eu tenho acesso à posição do mouse. Isso é uma das grandes vantagens de se utilizar o PROS. Em qualquer outra linguagem, Python, C++, Java, para você ter acesso a eventos de mouse ou a posição do mouse, você precisa de ter bibliotecas à parte, ou você precisa utilizar de vários recursos que não são tão simples para ter acesso a essas informações. E o Processing, ele facilita dando essas variáveis para você. E desta forma, do jeito que está aqui, eu vou diminuir o tamanho aqui da minha elipse para 10. Eu estou desenhando uma elipse na posição do mouse. Olha que interessante agora. Mas, professor, você está desenhando apenas uma elipse e ele está desenhando vários círculos. Está vendo o espaçamento? Ó? Dá a impressão que ele está riscando, fazendo um rastro, mas na verdade são várias bolinhas que ele está desenhando. Por que isso acontece? Porque essa função draw ela é executada a 60 vezes por segundo. Isso aqui é nosso primeiro laço de repetição, nosso primeiro loop, nossa primeira repetição. Então ele fica sendo executado aqui 60 vezes por segundo. Então, como ele faz isso 60 vezes por segundo, certo? Ele está desenhando essa elipse, certo? Cada vez 60 elipses por segundo. Bom, professor, mas você não falou que o setup é tudo referente à configuração? Isso. E por que o NoStroke está aqui dentro do draw? Porque está errado. O NoStroke é uma configuração, ele deveria estar dentro do setup e apenas a parte de desenho dentro do draw. Então, cada macaco no seu quadrado, né? No seu galho, desculpe. Cada um no seu quadrado. Então a elipse vai ficar, que é desenho, fica dentro do draw e porque a configuração fica dentro do setup. Certo? Então, desta forma, vai funcionar do mesmo jeito, e dando a impressão que eu acabei de fazer uma ferramenta de desenho. Se eu quiser deixar a linhazinha um pouco mais fina, eu posso diminuir o tamanho da minha elipse para 5. E 5 ela vai virar com metade da espessura. Uma linhazinha mais fina. Óbvio, se eu mover o mouse muito rápido, ele não dá esse efeito de continuidade, né? Porque está muito rápido. Então, esta é a primeira ferramenta, a primeira aplicação interativa que a gente desenvolveu no Processing, onde eu estou utilizando o mouse para interagir com a aplicação. Ele está usando a posição do mouse que eu estou movimentando, né? Estou posicionando o mouse na tela, estou interagindo com a minha aplicação, ao contrário de anteriormente, que era muita aplicação estática, né? Que eu definia quais são as instruções e desenhava alguma figura, alguma imagem. Nesta eu estou utilizando o mouse para interagir com a minha aplicação. E olha quantas linhas de código eu precisei utilizar. Né? Uma linha de código dentro do draw e 2 linhas de código para configurar a tela. Certo? Então, voltando aqui, qual a diferença do setup draw? Já comentei durante esse exercício. O setup é executado apenas uma vez. Ele é ideal para a configuração. Tipo, tamanho de tela, definir o estilo, qual a cor de preenchimento, qual a cor da borda das figuras. Então, tudo que está no setup vai ser executado uma primeira vez. Quando a aplicação é executada, né, uma única vez. O draw é executado 60 vezes por segundo, é um loop, ela fica lá repetindo 60 vezes por segundo, e ela é ideal para animação. Então, se eu quiser fazer uma bolinha se mover da esquerda para a direita, eu vou lá incrementando a posição dessa bolinha e ele vai fazendo essa bolinha se mover no eixo X e no eixo Y. A gente vai ter bastante tempo e exercício para trabalhar com essa área, tá certo? Então, mas eu quis apresentar isso agora porque na aula de hoje a gente vai utilizar o mouse como uma forma de interação nos exercícios, tá bom? Então, fim da pausa, voltando para a álgebra booleana. Bom, vocês perceberam que na aula passada eu inverti um pouco da aula e eu vou utilizar um pouco disso daqui hoje. Aí, antes da teoria, né, de explicar o que é álgebra booleana e os conceitos da álgebra booleana, eu gostaria de resolver o seguinte problema.
Escrever um algoritmo que muda a cor do fundo da tela para preto quando o mouse está na parte superior e muda para branco quando o mouse está na parte inferior. Por isso, a pausa anteriormente que eu fiz para apresentar para vocês as funções de setup e draw para poder utilizar a posição do mouse para desenhar na tela a cor preta quando ele está na parte inferior. Quando o mouse está na parte, desculpe, muda a cor do fundo da tela para preto quando o mouse está na parte superior e para branco quando o mouse está na parte inferior. Então eu vou ter uma aplicação, quando eu movimentar o mouse pela tela, eu vou verificar se ele está na parte de cima ou na parte de baixo, ele vai mudar a cor da tela de acordo com a posição do mouse. Por que eu preciso do draw? Por que eu preciso do setup? O setup não é tão importante, mas quando eu uso o draw, ele vem junto com o setup. Por quê? Porque, como eu falei, é o modo estático e o modo dinâmico. O modo estático é aquele que você define várias instruções, uma atrás da outra, ele vai desenhar algo. O modo dinâmico, quando eu preciso utilizar o mouse, quando eu preciso pressionar uma tecla, quando eu preciso verificar se eu pressionei o botão do mouse. Então, isso é o modo dinâmico. Então, quando eu vou para isso, para verificar a posição do mouse está acima ou abaixo, eu preciso verificar todo o tempo onde a posição do mouse está 60 vezes por segundo, para saber se eu movimentei o mouse. Por isso eu preciso do draw. Como eu estou utilizando o draw, eu preciso definir o tamanho da tela, para não ficar 100%, que é o padrão. Por isso eu preciso do setup para definir que o tamanho da tela vai ser 400 por 400 ou 300 por 300. Então, por isso eu preciso do draw e do setup para resolver esse problema aqui. Bom, primeira pergunta. Como saber se, está bem negrito aqui, né, a gente entra no conteúdo de álgebra booleana por causa desse se, o mouse está na parte superior da tela. Como eu sei se o mouse está na parte superior da tela? Como mudar a cor da tela? Mudar a cor da tela, eu acho que você já sabe, né, que é o background. Mas como saber se o mouse está na parte superior da tela? Ora, no primeiro exercício, como eu disse para vocês, eu falei das variáveis mouse x, mouse y. Né? O mouse x, mouse y entrega para mim, diz para mim onde o mouse está na minha tela. Bom, se o mouse estiver na parte inferior da tela, né, então se eu pegar uma tela e dividir pela metade, a parte inferior é quando o valor do meu mouse y, né, a posição do meu mouse no eixo Y, por isso que é mouse Y, para eu saber qual é a posição do mouse na vertical e o mouse X para saber qual é a posição do mouse na horizontal. Se essa posição mouse Y maior que 300, por que 300? Porque a minha tela está 800 por 600. Então, pinte o background de preto. Então, vamos abrir aqui o Processing. Eu vou tirar aqui minha elipse. Vou tirar aqui vou botar aqui exatamente como está lá no código, 800 por 600. E agora eu vou utilizar uma nova estrutura que eu já explico para vocês. Certo? Background você já conhece. Background 0. E eu vou testar, verificar se o meu mouse Y é maior do que metade da altura da tela. Se ele for, que a minha tela tem lá a altura de 600, se ele for maior do que metade, ele vai pintar a minha tela de preto. Vou executar aqui e olha só. Bom, por enquanto ele não está fazendo nada, mas você percebeu que no momento que ele passou da metade da aplicação, ele pintou a minha tela de preto. Bom, já continuando aqui, antes de ir para o slide, eu peço também que quando o mouse está na parte de cima da tela, eu vou Ctrl+C, Ctrl+V, como é que eu sei que está na parte de cima? Quando o meu mouse Y for menor do que 300, menor do que metade da altura da tela. Então, ele vai pintar minha tela de branco. Então, ó, ele já inicia a aplicação pintada de branco, porque o mouse já aparece aqui no começo, estava aqui no começo da parte superior da tela. No momento que eu mudo para a parte inferior, ele pinta de preto. Quando eu chego lá em cima, ele pinta de branco. E novamente eu estou transformando nossas aplicações do Processing mais interativas. Eu estou utilizando, nesse caso, o mouse para interagir com elas, pegando a posição dele.
Futuramente, em outras aulas, eu vou utilizar teclas, vou utilizar clique do mouse, por exemplo. E o Processing, ele disponibiliza esses recursos de uma forma muito fácil de ser utilizado. Como, por exemplo, eu mostrei para você, usando o mouse X e o mouse Y. Né? E fornecendo essas duas variáveis, eu consigo fazer uma ferramenta interativa com duas linhas de código, praticamente, esquecendo aqui o size, que é a configuração, tornando essa tela interativa para saber se o mouse está pouso na parte de cima ou na parte de baixo. Sim, mas para que serve essa aplicação? Calma. É o começo de uma aplicação um pouco mais complexa e interessante. Né? Então, vamos continuar. Se o mouse estiver na parte superior da tela, mude o fundo, background para branco, se o mouse Y for menor do que 300. Bom, eu também posso utilizar, voltando aqui, se vocês estão percebendo, eu estou fazendo um teste. Toda vez que ele entra aqui no Draw, ele testa se o mouse Y for menor do que 300, pinta o background de branco. Se o mouse Y for menor do que 300, ele pinta o background de branco, desculpa, de preto para maior e branco para menor. Para tornar esse código, essa lógica aqui, esse algoritmo um pouco mais inteligente, eu não preciso fazer dois testes, certo? Dois ifs. Eu posso ligar um ao outro, porque essas duas condições elas são complementares. Né? Se ela for maior do que 300, faça uma coisa. Se não, imagina que eu estivesse explicando isso para alguém. Se não, faça outra coisa. O se não, certo? No próximo é o else. Né? Se não, se mouse maior do que 300, pinte de preto. Se não, pinte de branco. Desta forma, ele fica mais inteligente. Por que mais inteligente? Porque eu só faço uma coisa ou outra. Não preciso fazer dois testes. Ele, inclusive, fica alguns milésimos de segundo mais rápido pelo fato de não estar fazendo dois testes. Mas quase imperceptível. Certo? Então, utilizando um else, um se não, ele funciona da mesma forma do que utilizar um dois ifs. Professor, está errado se eu utilizar dois ifs? Não, não está errado. Na disciplina de programação, a gente não cobra de vocês a otimização de código. Qual o melhor algoritmo para resolver esse problema? Não. Se eu utilizar dois ifs, resolveria o problema da mesma forma, de forma imperceptível para quem estaria vendo a aplicação sendo executada. Então, o else torna até mais fácil de entender, né? Em alguns casos, ele vai ser até essencial para resolver o problema, mas nesse caso, se eu colocasse dois ifs, não estaria errado também não. Então, utilizando o se não, o else no process, é possível aproveitar o teste anterior, ou seja, só pinta a tela de branco se não estiver na parte inferior da tela, ou seja, quando o mouse Y for maior do que 300. As estruturas de seleção se, o if, e o se não, else, ele permite um desvio condicional no algoritmo, ou seja, ou ele segue exclusivamente por um caminho ou pelo outro. Anteriormente, não tinha um desvio, né? Ou seja, ele fazia um teste e assim, é um desvio que só leva para um lado, mas era um teste que ele, se fosse verdadeiro, ele entrava. Se não fosse verdadeiro, ele não fazia nada. E um outro teste, se fosse verdadeiro, ele entrava. Se não fosse verdadeiro, ele não fazia nada. Desta forma, é diferente. Existe um desvio. Né? Ou seja, ele vai testar se o mouse for maior que 300, ele entra nessa condição aqui, nessa instrução. Se não, ou seja, quando essa condição aqui é falsa, o mouse não é maior que 300. Então, quando essa condição é falsa, é que essa posição do mouse pode ser igual a 300 ou maior do que ele. Se isso acontecer, ou seja, quando isso é falso, ele vai entrar nessa segunda condição aqui. Então, tem um desvio. Ou ele vai por um caminho, ou ele vai por outro. E é um desvio exclusivo. Não existe uma hipótese dele executar as duas instruções ao mesmo tempo. Ou ele executa a primeira, ou ele executa a segunda. Ok? A gente vai discutir bastante sobre desvios condicionais, sobre estrutura de seleção. Na verdade, esse aqui é o primeiro contato que eu estou proporcionando a vocês, a utilizar o se, o se não, o if. Certo? A gente vai ter uma aula só sobre operadores aritméticos, onde eu vou trabalhar com várias, até com condições mais elaboradas, mas por enquanto essa aula de hoje vai ser mais
leve, tranquila, até vocês se acostumarem com esses dois conceitos que é importante, saber utilizar o draw e o setup e saber utilizar o se e o se não. Então vamos lá. Agora vamos resolver um problema um pouco mais interessante. Escrever um algoritmo que muda a cor do fundo da tela para preto quando o mouse está dentro de um quadrado e muda para branco quando o mouse está fora. Ora, antes a gente tinha feito a aplicação que se ele estivesse na parte superior, ele pintava de branco. Se ele estivesse na parte inferior, ele pintava de preto. Agora eu quero desenhar um quadrado no meio da tela e quando o mouse estiver dentro desse quadrado, ele pinta a tela na cor preta, né? Quando está dentro, ele pinta na cor preta e quando está fora, ele pinta na cor branca. Certo? Então é um pouco mais assim, interessante essa aplicação, porque não vai ser só verificar se está acima ou abaixo, eu tenho que verificar se o meu mouse está dentro do limite do quadrado. Então eu preciso fazer um teste um pouco mais trabalhado. Então vamos lá, como saber se o mouse está dentro de um quadrado? Antes de responder essa pergunta, eu vou perguntar fazer várias perguntas mais simples. E aí no final a gente compõe as respostas dessas perguntas mais simples e responde essa pergunta aqui, que ela não é tão simples. Bom, para facilitar, certo? Eu vou voltar aqui. Vamos fazer um ajuste do tamanho da minha tela de 300 para 300. Certo? E eu vou tirar aqui esse teste aqui, eu vou desenhar como seria o nosso quadrado. Então, rect, certo? Posição 100, 100, largura 100, 100. Vou facilitar aqui a minha vida e a vida de vocês, certo? E eu vou botar o nose stroke aqui para tirar a borda para ficar mais bonitinho. Pronto, tá aqui a minha aplicação. Eu quero fazer o que? Testar. Se o mouse estiver aqui dentro desse quadrado, ele vai pintar um background, um fundo de preto. Se o mouse estiver aqui fora desse quadrado, ele vai pintar o background de branco. Bom, o quadrado não pode ser branco, porque se ele for branco, ele vai ficar a mesma cor do fundo e eu não vou vê-lo, certo? E nem pode ser preto, porque é a mesma coisa. Então eu vou mudar a cor do quadrado para um cinza. Eu vou colocar tudo que é referente a cor, estilo, eu vou colocar aqui dentro do setup, certo? Dentro do desenho, só a parte de desenho. Aqui, inclusive, eu botei dentro do draw. Não tem problema, porque essa parte de cores faz parte do desenho também. Então, quando você vai pintar apenas um elemento, pode colocar dentro do setup. Quando você tem vários elementos, né, vários quadradinhos, você não tem outro jeito de não trazer o fio para dentro do draw, porque eu preciso mudar de cor durante o desenho dentro do draw. Certo? Então, neste caso, como eu só estou desenhando um retângulo, então eu boto, e tudo vai ser desenhado da mesma cor, eu deixo lá no setup. Então aqui está com o meu quadrado um cinza mais escuro do que o background, que é o padrão. Bom, analisando aqui a minha... fazendo análise aqui da aplicação, né? Eu vou deixar aqui, usar isso aqui na verdade, fazendo análise, como é que está a divisão do meu espaço geométrico da minha aplicação, né, da minha tela. Então, eu tenho uma tela de 300 por 300, eu tenho um quadrado de largura 100 por altura 100, um quadrado. E eu estou posicionando ele na posição 100, 100. Ele está equidistante das bordas, né? Tanto de cima, superior e inferior, como nas laterais, da mesma distância. Então, até para facilitar a minha vida, fazer esses cálculos, não ter problema de fazer cálculo aqui matemática para desenhar isso daqui. Certo? Então, essa é a minha distribuição. Agora, como saber se o mouse está à esquerda do quadrado? Antes de responder a pergunta se ele está dentro, eu quero fazer um monte de perguntinhas mais simples. Como sei se o mouse está à esquerda do quadrado? Certo? Como é que eu sei se ele está aqui nesta região, à esquerda? Como se eu passasse uma linha reta aqui, né? Como se passasse, não. Eu vou passar uma linha reta aqui.
à esquerda do quadrado, para verificar se o meu mouse está nesta região aqui. Eu vou testar se minha variável mouse x, ó, preste atenção que eu esqueci de falar anteriormente, o x dessa variável é maiúsculo, né? Segue aquela notação camelo, mouse, uma palavra, x, uma segunda palavra. Então, o x aqui é maiúsculo, se está minúsculo, ele não vai reconhecer. Se o mouse x for menor do que 100, ele está à esquerda, certo? E se ele estiver à direita, não é muito difícil, já que isso aqui tem largura 100, então isso aqui é 100, isso aqui é 100, então essa linha aqui fica em 200. Então é se o mouse X for maior do que 200. Se ele for maior do que 200, ele está à direita do quadrado. E se ele está por cima do quadrado? Eu vou mudar agora, não é mais mouse X, é mouse Y, porque eu estou verificando aqui o eixo vertical. Então, se meu mouse Y for menor do que 100, menor do que 100, lembrando, a origem fica aqui no canto esquerdo superior. Então, é menor do que 100 porque ele cresce para baixo. Então, para estar acima do quadrado, ele tem que ser menor do que esse valor 100, essa região aqui. E se ele estiver por baixo do quadrado? Se aqui é 100 e o quadrado tem tamanho 100, então essa linha só pode ser 200. Então, é se meu mouse Y for maior do que 200. Então, desta forma, eu sei testar, né? Dá para eu testar onde o mouse vai estar. Se está à esquerda, direita, fora, esquerda, direita, cima, baixo do quadrado. Bom, se eu sei testar se ele está nessas regiões, eu poderia fazer um teste de que se ela estiver nessas regiões, ele vai pintar o meu quadrado, desculpe, o meu background de preto, de branco, desculpe, fora está branco. E se ele estiver, se não, né, ou seja, eu farei uns testes. Se isso acontecer nessas regiões, ele pintaria de branco. Se não está em nenhuma dessas 4 regiões, ele pintaria o background de preto. Isso seria uma solução. Uma outra solução que eu quero apresentar para vocês eu quero fazer o teste se ele está dentro, não sendo não sendo a inversão, o contrário, mas eu quero testar diretamente se ele está dentro. Bom, então, como é que eu faço isso? Na verdade, a lógica é a mesma, certo? Então, para verificar se ele está dentro, eu começo verificando se ele está se ele está à esquerda, eu já sei. Então, para verificar se ele está dentro, eu começo verificando se o mouse X é maior do que 100. Eu vou sair como se eu pegasse uma folha, eu saísse cortando, né, de papel, eliminando as partes que eu não quero. Então, eu começo com essa primeira parte aqui, à esquerda, quando o mouse X for maior do que 100. Certo? Então, é a minha primeira condição. Agora, depois eu recortar essa parte, eu quero recortar essa parte aqui quando ele está à direita do quadrado. Então, eu uso um operador lógico chamado, que você é acostumado a falar quando você está falando naturalmente, é o I. São 2 condições. Se o mouse X for maior do que 100 e o mouse X for menor do que 200, eu recortei, ou seja, eu estou testando esta condição, ele representa essa área interna aqui. Eu estou eliminando a esquerda e eliminando a direita. Novamente, como se você pegasse uma tesoura e cortasse mais um pedaço, que agora é verificar se ele está eliminar a parte de cima do quadrado. Então, se o mouse X for maior do que 100, ou seja, para essa região, menor do que 200, essa região. Agora, se o mouse Y for maior do que 100, ou seja, daqui para baixo, eu tenho agora essa região. E por último, eu considero a outra região do mouse Y. E desta forma, com essas 4 condições, eu verifico se o mouse está dentro do quadrado. Vocês perceberam que eu comecei com uma pergunta para vocês. Se está à esquerda, se está à direita, se está acima, se está abaixo. E depois eu fiz uma composição, certo? Do modo inverso, né? Agora, é tipo eliminando o que estava à esquerda, eliminando o que estava à direita, eliminando o que estava acima, eliminando o que estava abaixo, mas fazendo com ponto essas condições. E desta forma eu sei exatamente se o mouse está dentro ou não.
Eu vou copiar esse texto aqui, porque eu estou com preguiça de digitar, e eu vou agora colar aqui e vou fazer um if, certo? Uma dica aqui no Process, se você pressionar Ctrl T, ele faz uma autoformatação do seu código. Percebeu que ele alinhou todas as suas instruções bem bonitinho. Bom, ele está reclamando aqui que ele não conhece esse I. No Process, o I, né, equivalente ao, assim como o if, né, equivalente ao se, o I é equivalente a 2I comercial. Por que 2? Eu perguntei isso, inclusive, no slide. Eu quero que vocês pesquisem depois e comentem lá no fórum. Vamos movimentar nosso fórum comentando respondendo essas perguntas, certo? Então, eu vou fazer esse teste aqui. Se isso for verdadeiro, eu vou mudar a cor do background. Se ele estar dentro, a cor do background vai ser 0. E se ele não está dentro, o else. Professor, eu poderia testar também todos os casos que ele está fora aqui? Poderia, novamente, não seria muito eficiente. Ele está reclamando. Ah, claro, porque eu estou colocando o else fora do... O professor também erra. Coloquei o else fora do Ctrl T, autoformatação completa. Ele alinhou o if com o else, ele colocou essas instruções aqui, ó, alinhada dentro esse. Aqui só tem uma instrução, né? O correto mesmo é eu colocar aqui do lado, só que eu estava querendo aproveitar o espaço, mas vamos deixar tudo bem formatadozinho aqui. Certo? Então o que está aqui dentro desse if, ele é só esse background. Professor, não está faltando uma chave aqui? Se você quiser colocar a chave aqui, não tem problema. A gente vai discutir bastante esses assuntos depois. Se eu quisesse colocar uma chave aqui, não tem problema. A chave, ela delimita o que está dentro desse teste, certo? Como esse meu if só tinha uma instrução, então não precisava da chave. Até como boa prática de programação, é abrir chave, fechar chave, não tem problema nenhum, certo? Então, o que está dentro desse if está entre a chave, o que está dentro desse else está entre as chaves. Bom, se eu executar, olha, mas por que o quadrado não está aparecendo mais? Está aqui o quadrado aqui, por que ele não apareceu? Eu quero que vocês respondam. Eu vou consertar o problema, mas eu vou me dizer depois por que mudar o REC, de tirar ele aqui de cima e colocar aqui embaixo, ele resolve o problema. Então, você vê que antes o quadrado não estava aparecendo. Agora o quadrado está, porque eu tirei ele antes do if e coloquei depois. Bom, aqui, ó, quando eu coloco o mouse dentro do quadrado, ele pinta o background de preto. Quando o mouse está fora do quadrado, ele pinta o background de preto. Isso aqui, pessoal, é o algoritmo mais simples para quem o pessoal que gosta de jogos, né, e vai seguir para essa trilha de jogos. É o algoritmo mais simples de colisão. Esse quadrado representa a borda, né, os limites de um elemento, que é conhecido também como bounding box, né, a caixa de contorno. Certo? Então, eu estou verificando se um objeto, que no caso é o ponteiro humano, está dentro de uma região. Então, eu verifico uma colisão. Então, se não só para jogos, na verdade, para qualquer aplicação multimídia, o seu celular que você pega, quando você pressiona o dedo na tela, ele verifica onde você pressionou isso, se aquilo era um botão, se aquilo é um screw, quando você pressionou e arrastou. Isso aqui é a base das aplicações multimídia. Então, depois eu posso verificar, por exemplo, se eu pressionei o botão do mouse para fazer um clique, se eu soltei o botão do mouse, então se eu quisesse arrastar esse quadrado, então tem vários algoritmos e testes que a gente pode desenvolver aqui para, certo? E fazer essa aplicação mais interativa, mais multimídia. Enfim, esse é o nosso código, então, né, que está verificando 4 condições
Para que essa instrução seja executada, essas 4 instruções precisam ser verdadeiras, certo? Então, ela precisa ser, o mouse X precisa ser maior do que 100, o mouse X precisa ser menor do que 200, o mouse Y precisa ser maior do que 100 e o mouse Y precisa ser menor do que 200. Então, essas 4 condições só serão verdadeiras se o mouse estiver nesta região. Então, se ela estiver aqui, por exemplo, eu tenho a mouse X é maior do que 100? Mouse X é menor do que 200? Esse aí está aqui no meio, né? Nessa região no meio. O mouse Y é maior do que 100? Maior do que 100. Agora, o mouse aqui embaixo, né? O mouse Y é menor do que 200? Não, não é. Aqui falha. Como aqui falha, as 4 condições não são verdadeiras, porque uma falhou, ele diz que essa condição, tudo isso é falso. Exatamente essa é a base da álgebra booleana que a gente vai discutir mais à frente, certo? Os testes. Então, eu queria mostrar mais ou menos esse teste, mostrar para vocês como é que a gente desenvolve uma aplicação multimídia simples para verificar se um objeto está dentro de outro, no caso, o ponteiro do mouse está dentro de um quadrado. E a gente continua aqui. No próximo, o i é representado por 2 i's comerciais. Por que, já perguntei isso a vocês, por que não apenas um i ou a palavra and, que é equivalente ao nosso i no português? Vai lá nos fóruns e comenta. Você vai lá nos fóruns comentar, porque vamos aproveitar nossos fóruns para poder movimentar mais um pouco mais os fóruns. Eu já falei isso também para vocês, se colocar o rect antes do se, né, daquele if, como está ali, ele não aparece, o quadrado não está aparecendo. Por quê? Comenta lá no fórum também, né? Eu até corrigi isso, né? Tirei o rect daqui, coloquei logo depois do else e ele voltou a funcionar. Eu gostaria de saber, queria saber se vocês descobrem por que isso está acontecendo. Tem a ver com o se e o se não aqui. E exercício, para a gente finalizar nossa aula, é com uma harmonia cromática complementar, você escolhe qualquer cor complementar, certo? Cria um algoritmo que desenhe 2 quadrados utilizando a harmonia, ou seja, você pega 2 cores complementares e vai desenhar 2 quadrados na tela. Cada quadrado com a cor da harmonia. Os quadrados devem ser equidistantes entre si e as bordas da tela, ou seja, a distância entre o quadrado e a borda, o quadrado e o quadrado, o quadrado e a outra borda são iguais, são equidistantes. Certo? Quando o mouse entrar no primeiro quadrado, o fundo da tela deve ser alterado para a cor do primeiro quadrado, a cor dele. Quando o mouse entrar no segundo quadrado, o fundo da tela vai ficar com a cor do segundo quadrado. E a cor preta quando o mouse não está em nenhum dos dois. Então, eu vou ter uma tela com 2 quadrados e quando entrar no primeiro quadrado, ele muda a cor de fundo para a mesma cor. Então, ele vai desaparecer, sem stroke, né? Ele desaparece, porque é aquela mesma cor. Quando você tira o mouse do primeiro quadrado, ele volta para a cor preta, o fundo. E o quadrado volta para a sua cor que estava lá. Quando você coloca o mouse no segundo quadrado, ele muda a cor do fundo para a cor do segundo quadrado. E quando você tira, ele volta para a cor preta. Ok? É um exercício muito parecido que a gente fez no anterior, agora com 2 quadrados e 2 cores. Tá bom? E por último, para a gente finalizar, e a álgebra booleana, hein? Cadê a teoria da álgebra booleana? Não deu para explicar a teoria nessa aula, porque já estamos quase 40 minutos de aula. O que vimos hoje está relacionado com ela. Aí, essa é uma pergunta que eu estou fazendo a você. Por que desse nome, álgebra booleana? Já sabe, né? Vai lá nos fóruns comentar. E na próxima aula a gente continua com a teoria da álgebra booleana. Tá bom? Até logo, pessoal. Até a próxima.